Graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por esse momento de oração do pão diário. Fazer uma oração para iniciarmos esse trabalho que todas as manhãs o Senhor tem nos dado como propósito para alcançar os corações. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus abençoe os amados que já vão participando, compartilhando e enviando, né? Eu quero lembrar que hoje é quarta-feira, buscando o seu milagre, né? Às 20 horas, com Bispa Lenice, pastora Simone, missionária Carol, hoje vai estar presente, missionária Cláudia, hoje ela é a preletora, missionária Carol. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe a cada um. Faça a tua caravana e vamos estar juntos às 20 horas buscando o seu milagre. Às 20 horas, Rua Murilo Furtado, 849, Tucuruvi, próximo ao shopping, São Paulo. Facinho, faça a sua caravana de onde você estiver e venha estar conosco, buscando o seu milagre. Você está buscando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, sua filha, seu filho. Venha buscar, né? Orando, o Senhor vai abrindo as portas. A oração do justo pode muito seus efeitos. Amém? Eu quero já dar início, já estamos aqui com a presença do nosso presbítero Adelino. Deus abençoe a todos, Deus abençoe nosso presbítero. E eu quero estar lendo capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Eu quero, em nome de Jesus, louvado seja a Adriana Flávia, vai aí se apresentando, vai postando aí os nomes, você vai agradecendo, né, pelas demais coisas, vai aí postando, que a gente vai tentando. Para mim aqui passa pouco às vezes, mas os pedidos de oração, os pedidos de agradecimento, Deus dê vitória a todo o seu povo. A paz do Senhor Jesus, a quem vai entrando aí, a missionária Alcione Assunção, a paz do Senhor, minha amada, a paz do seu esposo, sua filha, e toda a representação aí ao nosso pastor Edson da Vila Airosa, essa missionária, mais de 20 anos conosco. Deus abençoe aí a senhora, minha amada, em nome de Jesus. Então, versículo 1 das cartas aos Hebreus, para ser breve, enquanto vai entrando aí, você vai... eu vou dando um tempinho para entrar, né? As pessoas vão entrando e a gente vai compartilhando. Aproveite esse tempinho aí antes de eu trazer a palavra, para poder estar aí compartilhando aos seus amigos, para que possa a mensagem estar indo nesse momento, em nome de Jesus. Então, versículo 12 das cartas aos Hebreus, que diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E no versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Até aqui. Aí, glórias a Deus, a você que vai participando aí. E as cartas aos Hebreus,
Por isso diz carta aos Hebreus, né? Então aqui vem o memorial, né, dos feitos, né? Vem os heróis da fé no capítulo 11, vem o vitupério de Cristo, tudo essa carta ela vem narrando a história e testemunhando a glória de Deus pelas gerações. Isso é tremendo, né? E a carta aos Hebreus, que supostamente é escrita por nosso apóstolo Paulo, é uma suposição porque não se tem toda certeza, mas pelos escritos, pela origem da forma como que foi escrita, deduz que é Paulo, apóstolo Paulo. Então, capítulo 12 dos Hebreus, você que entrou depois, a paz do Senhor, meu irmão José, aí Deus abençoe o senhor, a sua empresa e todos lá que trabalham com o Senhor, na paz do Senhor Jesus Cristo. Adriana Flávia aí já postando a todos os pedidos, né? E você vai vendo aí, tudo vai em oração pela glória de Deus. Nossos amados aí entrando e participando, glórias a Deus. Alguns às vezes não aparecem, às vezes aparece só depois, mas aí a gente vai falando, tá bom? Deus abençoe você que entrou e que participa, Walter. Deus abençoe, meu amado, na paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, vindo a carta aos Hebreus, entrando na mensagem rapidamente para a gente não parar mais, é assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, a história da igreja, a história escrita por Jesus Cristo, ela traz maravilhas e testemunhos maravilhosos que tanto na Bíblia relata e como é fiel a palavra de Jesus se cumprindo nos nossos dias, né? Porque o livro de Atos dos Apóstolos ele ficou sem fim, porque a história dos apóstolos e ela continua, que é a história da igreja, e ela continua seguindo até que se cumpra o dia da vinda de Jesus. Ainda não para, né? Mas porque ainda vai ter uma etapa para o juízo final, ainda não para. Ela só recolhe na primeira ressurreição a igreja. Mas a obra de Jesus continua e haverá salvação na chamada segunda ressurreição. Quer dizer, o período de grande tribulação. E que nós estamos, para mim, no período de dores, né? A princípio, né? E já estamos. E já começou desde do princípio aí da igreja. E isso, para mim, é período de dores. A grande tribulação que será posta para a humanidade, ela será um cenário a qual Jesus determinou que isso haverá de acontecer, assim como o arrebatamento para a igreja. E, com certeza, a história continua até que Jesus finde tudo e aí juízo final. Mas nós temos muitos testemunhos. A igreja, o Espírito Santo, ele ainda está agindo na igreja com os milagres, os sinais. E por que nós, como igreja, os nossos testemunhos já não estão como antes, né? O sobrenatural.
Então, Jesus não parou, mas a igreja talvez parou. Eu, como igreja, talvez parei no tempo, né? E nós, porque não há milagre sem a busca, sem o relacionamento para que haja ação do Espírito Santo. Quer ver? Nós vamos dar um exemplo. Por exemplo, Lázaro era amigo de Jesus. Evangelho de São João, capítulo 11. Lázaro era amigo de Jesus. Ele morre. Aí diz assim, Jesus vem e ordena ao morto que saia da sepultura, o defunto, e ele sai. Mas nós não podemos esquecer que havia Marta e Maria intercedendo como intercessoras de Lázaro, clamando a Jesus. Porque ele ficou moribundo, ele ficou enfermo, doente à morte. Moribundo é a morte. Pastora Margarete Socatelli, Deus abençoe, minha amada, a participar aí. E a todos que participam aí, pastor Bruno e pastora Margarete, lá representando Petrópolis, com o bispo Dário, pastora Vera e todos que entram lá. Deus abençoe os irmãos aí, onde intercedi pela chuva de granizo lá em Pedro do Rio, em Petrópolis. Foi uma chuva muito forte, e, né, que Deus, creio, deu livramento para muitos. Louvado seja o Senhor. Diaconisa Valquíria, Deus abençoe. Né? Aqui nós estamos rodeados, a igreja está rodeada de tão grande nuvem de testemunhos. E se nós olharmos para a igreja, né, nós temos conversão vimos tantos testemunhos há 30 anos para cá, sabe, o bandido se converter, chegar para assaltar um crente ou uma igreja, e ele cair e se converter de joelhos ao milagre, aos sinais de Jesus Cristo. Jesus Cristo parou? Não. A igreja talvez parou no tempo. Nós ficamos mais na ideologia, nos pensamentos, das ideias, no campo das ideias, do que na ação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem age, porque ele é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa de Deus conosco. Para isso Jesus morreu, para isso Jesus deu a vida, para que houvesse o relacionamento entre a humanidade, o homem, a qual Deus escolheu o homem, que eu digo homem e mulher. Adão, significado, vem a ser, Gênesis 5, a criação dos dois, a raça adâmica, representado pelo varão homem, cabeça, e pela varoa mulher, para que os dois procriem, como uma família construa. Isso é a determinação de Deus. Mas, quando nós, como homens e como mulheres, nos pomos diante do Senhor, o Espírito Santo está. Jesus venceu para derramar, por isso que fala derramar. O Espírito, ele vem por porção, porque ele dá a sua porção a cada um, por isso ele está em todo lugar e a toda hora, a todo momento. Então, eu estou orando aqui nessa oração do Pão Diário, tem outros orando em outros lugares, e o Senhor está presente, entende? E Jesus Cristo é claro nisso, quando ele diz que não nos deixaria órfãos e que estaria conosco até a consumação do século, até o dia do juízo final, o dia que será tirado, será desaparecido esta terra, e as coisas que aqui vemos, nossos olhos enxergam, vai desaparecer, e haverá uma nova vida,
E Deus me mostrou isso. Deus me deu, pela misericórdia, essa graça de ver para entender, porque eu dizia para Deus, antes de me converter, quando estava próximo dele me alcançar, ele me mostrou para que eu pudesse me converter. E isso foi um sinal na minha vida do amor de Deus, como ficam os mortos desobedientes e como ficam os que obedecem. Para onde iriam? Entendeu? Não estava cumprido ainda, não foi mostrado a Nova Jerusalém e ninguém viu ainda com os povos já lá. Não, eu não creio nisso. Creio na visão do Espírito Santo. Deus não vai contra a sua palavra. Então, porque há uma etapa declarada por Jesus, se não me falha a memória, Lucas 15 ou 16, que há um descanso, chamado seio de Abraão. Seio de Abraão. Lembre-se que Abraão é uma figuração de Deus, Pai da fé, Pai da eternidade, Pai de todos os povos. E por isso que Abraão é uma representação. Por amor, ele leva o seu filho ao sacrifício do altar. Lógico que a provisão vem de Deus, é uma figuração a qual Deus, olhando isso, ele vai, ao tempo certo, dar o seu filho, seu único filho, que dele transpassa da glória para a carne encarnado, para que pudesse ele dar em vitupério o seu filho, para que nós pudéssemos alcançar essa graça. Mas a igreja, é isso que nós vamos rápido aqui, ela tem que viver, ela pode e deve viver toda a ação do poder e do milagre de Deus. E Jesus disse que os sinais seguiriam os que crerem. Mas ainda na questão da salvação e também na questão dos desobedientes, Marcos 16, ali no 15, vai falando que os sinais seguirão os que creem, expulsarão demônios, se pisar serpentes, escorpiões, está falando de mal. Então Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, eu vou ler para não errar, e lembrando que ontem eu falei João 14,6, João 8,36, perdão. Às vezes a mente aqui, mas o versículo saiu correto, só o local, né? Então, pedindo perdão, que ontem eu não lembrei, acabei falando. Depois é que eu revi, eu falei, poxa, eu falei que era, porque é João 8,36 que fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a libertação vem pelo Filho, que é Jesus Cristo. A pessoa de Cristo é que liberta. Então, aproveitando esse gancho para me ler, Marcos, depois você marca aí e lê, capítulo 16, versículo 15, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu vou ler o 15. O 15, eu li o 16 também. Ele disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Estes sinais, versículo 17, seguirão aos que creem. Aí ele, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, que serpentes são essas declaradas por Jesus?
são espírito das trevas, são principados e potestades do mal. Beber alguma coisa que nós no mundo compramos as coisas e muitas delas nós não sabemos, ou algumas sabemos por alto, que são consagradas. O que nós fazemos? Eu tenho um costume, né, se eu me esquecer na correria dentro do mercado, já ir abençoando a compra, eu abençoo em casa. Eu, quando vou entrando, eu vou, Senhor, abençoa, repreende todo mal, porque é um alimento que vai nos alimentar. Então, trazendo aqui, fazendo uma conjectura de testemunho da ação de Deus e do poder de Deus. Então, os sinais seguirão os que creem. Nós não temos, nós estamos revestidos de autoridade do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. Essa é a questão que nós temos que abraçar do Evangelho, crendo, é pela fé. É pela fé. Então, Jesus, a questão da lei, eles diziam assim, não toca no leproso, porque você vai se contaminar. Aí diz assim, não, entendendo logicamente, a ferida está aberta, então se tocar a contaminação, bom, tem uma lógica apenas humana. Mas tocar no morto também eles diziam que contaminava. Diz assim, não toque no morto que é imundo, porque era tudo que se entendia pela lei que é imundo, não se teriam parte, mas contaminava mesmo, porque o homem estava longe de Deus, ainda não estava com a graça, com o revestimento, porque qual foi o leproso, ou a pessoa imunda, ou o morto, que tenha contaminado Jesus? Não pode. Jesus, aonde tocou, o mal sai. Então, os 10 leprosos pediram a ele a cura. Ele tocou com a palavra. Eles disseram, Senhor, se ele vai passando ao termo da cidade, e como ficava fora da cidade, fora do ambiente social, a pessoa que era reconhecida pelo sacerdote, era o representante legal de Deus e da medicina, também, era que a pessoa tem uma lepra, então ela tinha que ser imediatamente tirada, porque vai contaminar os outros. Logicamente, terrenamente, humanamente falando, é isso. Então, só que também no conceito judaico, dos que temem a Deus, esse homem estava em pecado, este homem estava passando por aquilo, esse homem, essa mulher, estava passando por aquilo, porque o mal entrou na sua casa. Deu para entender? No conceito, então, eles estão fora ao termo, eles eram lançados a um lugar, fora ao termo da cidade, até que morressem, mas havia um adendo na lei que dizia, olha, se caso ele fosse curado, ele teria que trazer a sua oferta até o sacerdote, porque o sacerdote era o representante legal da lei e da medicina, ele dava autorização, então esse homem estava autorizado novamente para retornar à sociedade. Essa era a lei judaica. Então Jesus vai passando pelos termos da cidade, ele vai entrando pelos termos da cidade, e antes que ele entre, ele passa provavelmente próximo ali ao Vale dos Leprosos, porque era um lugar para eles. E aí vem eles, a palavra diz 10, e clama a Jesus, fala, Senhor, isso é lindo, mas é a coisa mais linda. Se a igreja souber o poder e entender o amor de Deus, nós não vamos temer a demônio algum, nós não vamos temer a nada. E se Deus não quer, se Deus quer Faraó no governo, irmão,
Nós só temos que adorar e glorificar, e né, nós temos que crer e orar e clamar para que o Senhor esteja no nosso comando da nossa casa, da nossa família, da nossa nação, da nossa igreja, de tudo. Deus tem que comandar. Então, olha onde Jesus passa, pelo vale dos leprosos. Isso é propósito de Deus, que Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então os leprosos se levantam do lugar e vêm até Jesus e clama por ele: Senhor, se tu queres, nós podemos ser limpos, Senhor. E ele olha para eles e diz: pega a sua oferta e leve ao sacerdote. Ele está citando a lei. É isso que a gente, a igreja não chega a esses pontos às vezes. A gente fica na cura, ele está citando a lei, que Jesus jamais quebrou a lei, jamais desobedeceu a lei, jamais desobedeceu às autoridades, mas ele, sendo Deus na forma de homem, como homem, ele cumpre a lei, mas como Deus, ele determina o que o homem não determina. Ele muda leis e decretos em favor dos seus. Essa é a diferença. E aquilo que o homem fez como lei para mal, Deus vai intervir. Interve. A gente tem que entender isso, que Deus interve. Então Jesus olha para os leprosos e diz: tudo bem, mas faz como a lei de Moisés. Eles podiam ali parar e dizer: escuta, Senhor, mas nós não podemos ir, porque a lei diz que primeiro tem que ser curado. Mas Jesus é aquele que muda a lei. Você entendeu o que eu estou falando? Muda o que está errado, muda o que é opressão, muda o que é negativo, muda o que é errado. Jesus veio para preparar, aplanar os caminhos tortuosos. Ele pega uma prostituta e faz uma mulher de Deus. Ele pega um ladrão e faz um cidadão de honra. E que se levanta e diz: olha, eu roubava, eu enganava, mas Jesus entrou no meu coração. Você entende o que é isso? Sabe, o evangelho é isso, é transformação, é amor. A gente não tem que ficar aqui se igualando a nada do mundo. O evangelho... Às vezes alguns pastores fazem pergunta, eu acho bom. Você é crente, você sabe o que é evangelho? Você sabe o que é evangelho? Você sabe, você não sabe. Não, nós sabemos também. Poderemos não ensinar direito, mas sabemos. O evangelho é boas novas, mas é transformação de vida. Transformação. Se o evangelho não transformar e não ter a presença de Jesus como testemunho, nós estamos sendo bons atores, bons artistas. Nós somos uma igreja de palco e não de altar. Nós somos uma igreja de balcão de venda e não de oração. Então nós temos que entender isso, né? Que nós não tememos ao mal, porque Jesus está conosco. Porque a Ele tem toda a autoridade e nos transporta a ela. Então nós temos que acreditar nisso, ou nós vamos acreditar mais no mal do que no bem. Mais no mal do que o próprio Senhor, que é o Criador, e que criou o ferreiro. Ontem eu li Isaías 54, criou o ferreiro, ele diz: eu fiz o ferreiro, eu fiz a bigode. Ele está dizendo, o fogo e o ferro, que é resistente, ele está dizendo isso ali, eu o derreto, porque eu criei o ferreiro, mas criei o fogo da fornalha, eu criei a fornalha. Então, o que vai na fornalha? O ferro. E se o fogo for suficiente, o derrete. E se quiser, quando chegar ao ponto de derreter, fazer esse ferro virar aço mais forte ainda, também faz. Isso está no controle de Deus. Nós só temos que adorar, que orar. Ontem eu não lembrei o nome de Josafá.
Josafá é um exemplo de um homem de fé, exemplo para a igreja. Então, se o profeta Jeziel se levantou e Deus falou, se é real, se não é o espírito da mentira e do engano, e disse, olha, temei ao Senhor Deus e estareis seguro. Ouvi os seus profetas e prosperareis. E ele vai com toda a força para cima do povo. E ele diz, escuta, não devemos temer não. Aí todo mundo deve, eu boto meu contexto, né? Meu contexto de exegese, entendendo a situação, contexto no momento, né? Todo mundo já pega o seu pedaço de pau, outro tá inchado, outro tá força, vão para a guerra. E ele diz, não é com esse jeito não, nós não vamos dar palavra de ninguém não, deixa que Deus dá, nós vamos adorar o Senhor, você entendeu não? Em vez da gente focar o inimigo, nós vamos focar a Deus, nós vamos nos voltar ao Senhor, nós vamos adorá-lo. É o que Josafá, o rei, estamos falando, não estamos falando de Josafá, um homem comum não, um homem que foi levantado para governar a Israel, ajudar ao povo de Deus, ao contexto do povo da lei. E ele diz, não pegue, a arma não é essa, vocês têm uma arma melhor, que é adorar, engrandecer o nome do Senhor, exaltar ao Senhor, a sua glória, e adorá-lo o tempo todo e orar. São armas em que é para a igreja. O Senhor nos revestiu de armadura espiritual, não é humana. Quando Davi, o cego do rei Saul, diz, sabia que ele era fraco, que ele era fraco no contexto humano, menino tenro, franzino, não era um boxeador, não era um atleta, ele só ia levar as ovelhas para o canto, era um menino magrinho, de 16 anos. Então ele olha para ele e diz, tu não tem condição de enfrentar um homem desse. Então, bom, ele diz que enfrentou o urso, coisa, né, tudo bem. Então põe minha armadura aí. A armadura era pesada. Davi começa, a couraça era de ferro, era pesada. O capacete também era protetor, era pesado. O escudo era pesado. Tanto que eu não me lembro que o peso era 600 e não sei o que ciclos de peso, não sei a quantidade agora calculada, eu não lembro. Eu já preguei uma vez sobre isso, sobre os ciclos lá atrás, tem muito tempo, do peso da armadura de Golias. Mas a armadura do soldado era pesada, era para homens treinados. Saul era treinado. Ele era homem de campo, era homem forte, era homem alto. Saul era um homem de altura, estatura boa e forte. Não era um homem qualquer. E depois foi treinado no exército para que ele pudesse governar. E o rei tinha que ser o melhor lutador de todo o exército. Era assim no contexto antigo. E para Deus também, não pensa que Deus vai assim, você é o rei, fica na cama, fica mandando os outros morrer no seu lugar. Não, é diferente. Para ter a responsabilidade de Deus é estar à frente, é brigar, é lutar e vencer ou morrer junto. Morrer, isso está fora de contexto. É viver e vitória, 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 porque de fé em fé vencemos bem Jesus. Então, quando Davi põe aquela armadura, ele não sai do lugar. Ele calça, as sandálias são pesadas. A espada também ele não aguentou com ela. A espada também era grande, era pesada. E ele ficou com aquela armadura, ele disse, eu não consigo sair do lugar. Ele diz, então. Mas só que ele tira ela e diz, olha, não é armas de homem que vai vencer esse Satanás aí. Não é arma de homem que vai vencer, são as armas espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. É lá, é
Efésios 6, é lá essa armadura que nós temos, essa autoridade que nós temos, é oração, adoração, e dá glória, 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 já vamos cantando a vitória. Foi isso que Josafá, 2 Crônicas 20, deu para o povo ficou assim, diz, olha, se Deus falou, se o rei que foi posto com Deus falou, nós vamos. A mesma coisa fez os leprosos. Eles creram pela fé, fazendo uma analogia. Eles creram pela fé, porque Jesus Cristo dá a fé, mas quem tem que andar nela somos nós, é a igreja. Você entendeu, não? Ele dá a vara, mas ele não fica segurando, ele não vai lá pescar para mim, para você. Não, isso Deus não faz, porque senão fica muito fácil. Já deu a vida, já derramou sangue, sofreu. Sabe o que é um homem levar uma cuspida na cara? Deus tenha misericórdia de mim, né? De nós que somos servos do Senhor. Porque não é fácil levar uma cuspida, uma cusparada na cara. Não é fácil. Você tem que, sabe, ele tinha que negar a si próprio. O diabo disse, agora, eu vou fazer uma coisa que ele não vai aguentar e vai perder esta mão que vai descer da cruz, quer ver? Cuspida nele. Aí ele olha e diz, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz, não é ele, não é ele. É o Satanás que está atrás dele, derrubando ele. Senão não vencia, senão não havia vitória. Então o Senhor nos dá fé, testemunhos de fé, de milagres para a igreja. Os 10 entendem isso, entendem. Naquela hora eles olham para ele e dizem, olha, só tem uma saída. Se ficarmos aqui não cremos, vamos morrer leprosos, podre, fedendo, estragando aqui dia a dia, o bicho comendo, porque a carne estava comendo. Se a gente ficar aqui e não crer, vamos ficar desse jeito. Se nós crermos, é uma grande possibilidade de crermos na palavra de Deus. Fé. 2 letrinhas assim, ó. Fé. É o que Jesus deu para a igreja e que é a igreja que tem que agir por fé. Não Deus vai... Não, Jesus Cristo vai agir, vai fazer... Ele já fez a parte dele. Quem tem que fazer é a igreja orando, clamando, adorando, dizendo a vitória é nossa no nome de Jesus. Por isso que Paulo diz, de fé em fé vencendo vem Jesus na nossa vida. Ele está dizendo, quando estou fraco, eu estou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Ele nunca fala que ele pode. E Paulo foi um comandante. Não sei se chegou a general, mas como comandante chegou. Não sei se capitão, aqui não fala. Né? Tem uma forma romana diferente. Fala centurião, comandante. Um homem que cuidava de tropas. Centurião, 100 soldados a seu comando. Paulo estava acima disso, pelo que se entende ao comando dele. Então, ele estava acima do centurião. E a gente entende que ele age pela fé. Ele sabe que é armas. Então ele diz, não, se nós agirmos pela igreja com armas e paus, nós nos igualamos a eles e a Golias. Se nós demos mais ênfase ao Satanás do que a Jesus, nós damos honra para ele. Ele quer estar dentro da casa de alguém. Só tem um jeito. Abre o seu celular e fica vendo a macumba sendo feita. Ele sabe que é uma arma dele. É uma arma dele. Diz assim, eles vão ficar tudo olhando e eu vou entrando dentro da casa, dentro da mente, dentro dos corações. Porque ele está ali fazendo... Porque está ali por quê aquilo? Porque foi filmado. Nós não somos criança. Ou nós somos. Está ali porque alguém está filmando, ele dizendo, ó, filma aí que eu vou mandar para todo mundo, para entrar na casa de todo mundo, no coração de todo mundo. Você sabe o que é mensagem subliminar? Então, e a gente fica que nem... Vamos botar música louvor a Deus, adoração ao Eterno. Josafá, ele sabe, eu imagino os que falaram, como é que nós vamos vencer uma guerra dessa? O número deles é grande, eles tomaram tudo que é país por aí,
tudo que é cidade. E a gente vai cantando. Ele disse, olha, vai primeiro à frente os que têm fé. Vai os sacerdotes e os levitas à frente. Vai cantando e os sacerdotes com autoridade e vocês vão atrás se quiser a vitória. Porque depois a gente divide tudo, a bênção vai para todos. E o Senhor diz, Josafá se põe no deserto de Tecoa, né? Se não falha a memória, se eu errar aí, não liga não. Tecoa. Se põe lá, ele está falando, você fica ao cume do monte com ele, com todos, mas fica calmo, espera lá. Quando você ouvir o barulho pelas copas das árvores, quer dizer, Deus deu um sinal para Josafá. Você entendeu, não? Quando você ouvir o barulho das copas das árvores, pode ir, porque a vitória já está decretada. Quer dizer, Deus vai matar todos os inimigos. Quer dizer, enviou anjos, com certeza. E saiu e matou. E acabou. E aí Josafá, quando escuta aquele barulho, diz, olha, corre, povo de Deus, corre, porque a vitória é nossa. E agora os despojos aí, ó, tem riqueza, comida, tem tudo para todo mundo. Se fartem. Essa é a igreja tem o testemunho dos milagres. Eu me lembro, eu vou aqui ser rápido, Jesus. Eu me lembro, eu vim de luta, de muita luta, não da miséria, mas da pobreza. A internet aqui deu uma pausa, mas voltou, tá bom? Deu uma pausa, mas já voltou novamente, foi a internet, toma aqui. Glória a Deus, você está aí. Então, e eu me lembro, eu sempre fui, sabe, sempre orei a Deus de trazer o pão para casa, de ter a fartura, né? E quando eu sofri uma queda, eu tinha negócio, né? O meu negócio era em Petrópolis, na Rua das 2.000 Malhas, a Rua Tereza. Esse foi o segundo negócio, né? Os dois prosperaram, mas esse me deu uma condição assim muito boa, de repente, assim, de dinheiro muito forte, e o governo tomou tudo, né? E aí, eu não vou falar não, vou entrar em política agora, mas tomou tudo, e eu fiquei com um pouco de dinheiro e vim para São Paulo, 1987, e a cabeça já estava com outros problemas, e eu acabei vindo, tá bom. E aí eu botei uma reserva, a coisa começou a se equilibrar, eu botei uma reserva e fiquei em vendas para poder, ainda não estava convertido, nesse tempo Deus vai se apresentar, vai acontecer várias coisas, né? E a Lenice vai entrar na minha vida, e a bispa, e ela vai falar do evangelho aos poucos, e eu vou vendo aquilo. Bom, você está ouvindo isso, você está aí, se a internet ir, voltar. E aí, eu vou para a igreja, para resumir. Quando chega na igreja, eu sempre tive cuidado com isso, né? E sempre com as coisas, né? De você ter o pão, ter a conta paga, ter tudo direitinho. Sempre fui muito preocupado com isso. E aí, o Senhor falou para mim, eu me lembro, que ia me preparar, usou meu pastor, mas que ia primeiro me tratar, até usou uma expressão muito forte que é passada, o meu pastor dizia assim, deu muita bênção, né? E depois ele disse assim, mas eu vejo um rolo passando sobre você, Luiz, para te mudar. E aquilo eu chorei muito, né? Falei, meu Deus, era muito difícil eu mudar, né? Era muito difícil eu aceitar, eu sempre fui muito desconfiado, sempre fui muito, sabe, assim, por causa das situações, eu sempre fui arisco. E aquilo, para mim ter calma e parar de correr, para coisa, Deus falou que ia me parar. Então, chegou um dia, eu não tinha, para ir ser breve, eu me lembro que depois que Deus falou isso, as coisas foram acontecendo, aquele período eu não vendi, foi o período que aconteceu o ferro na cabeça do Tiago e tudo, e nós fomos para a igreja, e aí uma pastora, eu posso falar o nome dela, que ela vai ficar contente que eu nunca esqueci ela, isso, e sei do amor que Deus usou ela.
ela não era pastora ainda, ela vai ser o caminho dessa igreja. Uma outra foi o caminho da Lenice, e agora vai ter o caminho de nós irmos através do pastor Eduardo, que morava no prédio, e a sua esposa, através dela, Cidinha. Mas a Jânia, hoje pastora, Deus vai usar ela para a gente tremendamente. Então, chegou um dia de manhã, eu ia para o trabalho, e a Lê falou assim, eu estava com as 4 crianças ainda, acho que de 12 anos abaixo, até 6 anos e meio, 7 anos. E aí a Lê falou assim, olha, não tem nada hoje, sabe? E eu estava tinha o acontecimento, tinha ido para a igreja, mas eu estava tão desnorteado, tão ainda maravilhado com o que Deus fez, mas ao mesmo tempo impactado pelos acontecimentos. É uma coisa, você não imagina você ficar dentro de uma situação dessa, graça, e você não saber o que fazer, não é fácil. Iniciando a fé foi, ainda bem que o Senhor entrou, senão tinha cometido loucura, né? E aí, a Lê falou assim, olha, não tem nada em casa. E eu peguei, fui nos armários, não tinha nada. Aquele dia, isso permaneceu. E aí eu fui nos armários, não tinha nada, e eu fui para o carro e chorei lá embaixo. Falei, meu Deus, sabe, o governo me tomou tudo, eu já tinha um bom dinheiro, eu sempre lutei, o senhor sabe que eu não quero fazer nada errado, sabe? Meu Deus, que negócio é esse? Não tenho hoje, não tenho as compras em casa, né? E aí tinham acabado minhas reservas, tinha tudo, e eu não dei por fé por causa dos acontecimentos. E aí eu peguei e fui trabalhar, e fui com aquela preocupação. Naquele dia a Lê tinha que pegar um documento no médico. Nós morávamos em Rua Copacabana, mais ou menos uns 2, 3 quarteirões, mais ou menos, até perto do metrô, no local que ela ia no médico. Então eu falei com ela, vai andando, eu estou sem... Sabe quando você procura uma moeda e não tem? Vai andando, vai lá e pega, porque dava para ir também, né? E ela foi, e eu fiquei lá no serviço abusado, aquele dia eu fiquei nervoso, eu falei, meu Deus, não é possível. Eu tinha pouco tempo, não sei se era 6 meses de crente, eu falei, puxa vida, voltou, meus amados, no nome de Jesus. Então, eu não sei se você ficou ouvindo aí, me dá um sinal. Uma vizinha de baixo, a bispa até tinha, e você estava ouvindo? Faz assim, ou eu repito aqui, que agora voltou, estou sendo rápido. Então, a vizinha foi para Frutal, trouxe, quando eu saí, ela disse que ela trouxe 1 litro de leite direto da vaca, e ela saiu para ir pegar o documento. Quando voltou, a mesa estava cheia, carne, alimento, tudo. E aí, quando eu cheguei, ela disse, você pediu e fez a compra, né? Ele te adiantou alguma coisa? Eu falei, não pedi nada. Ela falou, então estava cheia a mesa. E depois ela ficou sabendo que foi a pastora Jane, quer dizer, que ainda era uma membra da igreja. E Deus falou o coração dela, e ela fez uma compra muito boa, e nos deu aquele dia quando eu cheguei, e ela me falou isso. Eu fui para o quarto, chorei e falei, Senhor, agora eu comecei a ver o que é andar contigo. Me perdoa se eu fui bravo hoje, reclamei, babuziei o dia inteiro, mas vi as mãos de Deus. A igreja tem testemunhos de milagre, de cura, de libertação, de restauração, do poder de Deus. Eu quero encerrar aqui, meu irmão, por causa da internet que não está muito boa. Nós temos uma nuvem de testemunho e o poder, e caminhamos nesse poder, olhando. Nós temos que saber mais de Jesus do que de adversário. Nós temos que saber mais do homem de Deus que vai servir a Deus na nação do que de adversário. O adversário, a gente já sabe o que ele faz. A gente já sabe como ele é. Nós temos que conhecer mais a Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala nas cartas aos Romanos, nas cartas aos Hebreus. Nós temos que mais nos afeiçoar, mais conhecer, mais ter sinais, mais ter intimidade, mais intimidade com Ele. E nisso eu encerro a minha fala. Nós temos testemunhos de ressurreição, de vida,
de cura, sabe, de libertação, de provisão de Deus, como foi a que eu falei hoje. A nossa mesa estava cheia, aquilo foi para uns 15 dias de compra, ela deu, foi muita compra, não foi pouca não. E ela não sabe que até hoje eu agradeço a Deus, ela e o Chico, até hoje agradeço a Deus. Eu estava chegando na igreja, aquilo foi um dos sinais que Deus queria, como Ele falou, queria andar comigo. E daí eu me agarrei firme, falei, Senhor, eu tenho que crer. Então Deus me injetou fé sobrenatural, de ver o milagre, de ver já acontecido antes de acontecer. É isso que a igreja precisa entender. A igreja reconectou, irmão. A internet está falhando, mas vai e volta. Vou ser rápido agora. E nós temos que olhar para o autor e consumador da fé. Pronto. Se a gente souber o que é verdade, o que é mentira, nós já conhecemos fácil. Tá bom? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A Ti, Senhor, eu glorifico o Teu nome. A Ti, Senhor, temos um testemunho de maravilhas, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Francisco, da Jane. Obrigado pela vida de todos, Senhor, que tem sido maravilhoso e abençoado. Há muitos, Senhor. Obrigado pelos sinais que Tu tens feito de cura, de libertação, de maravilhas, até de ressuscitar mortos. Tu tens dado Teus sinais de poder na Tua igreja. Senhor, para a glória do Teu nome, entra nesse lar, entra nesta casa, entra neste trabalho, entra nesse negócio. Entra, Senhor, em todos os lugares, Senhor, aonde nós não vamos, mas Tu, que és o Espírito Santo, a glória de Deus em nós, Senhor, pode entrar onde não entramos, Senhor. Eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, que dá autoridade, dá graça, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja tenha força, graça, Senhor, e viver os testemunhos, Senhor, porque Tu és o autor e consumador da fé. Em Ti está, Senhor, a glória, em Ti está, Senhor, o agir nas maravilhas, e nós a crer, para que a ação, Senhor, da fé possa se cumprir em nossa vida. Nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a vitória naqueles filhos desobedientes, naquela filha desobediente, naquela mulher desobediente, naquele homem desobediente, naqueles que estão perdidos, mas que choram para se consertar, que só Tu tens o amor de construir uma vida nova. Eu declaro a vitória e a cura em nome de Jesus. Amém? Hoje nós te esperamos às 20 horas na Rua Murilo Furtado, ao comando da nossa bispa, ao comando da nossa pastora Simone, da nossa missionárias e bispos e membresia, e você é o convidado. Faça a tua caravana e o assunto é de hoje: venha buscar o seu milagre. Esse é o assunto de hoje. Buscando o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Venha, você vai sentir Ele. Não dá para ficar em minhas palavras. Você tem que experimentar sentir Ele como nós sentimos. A hora que você estiver adorando, você vai ver. Você pode chegar do jeito que chegar. Igual você não fica. Não fica. Porque Ele se apresenta. Não é porque nós vamos fazer alguma coisa. Ele fará. Mas precisa buscar. Deus te abençoe. Rua Murilo Furtado, 849. A paz do Senhor a todos. Até amanhã, às 10, em nome de Jesus. E às 20 horas, presencial na Rua Murilo Furtado, 849, Tucuruvi, São Paulo.